Você acha que essa empresa é o quê? Um ferro velho? A voz de Márcio ecoou pelo hall de entrada, cortando o silêncio constrangedor. Rafael sentiu o rosto queimar enquanto todos os olhares se voltavam para ele. A camisa social desgastada, aquela que sua mãe tinha passado com tanto carinho na noite anterior, agora estava manchada de graxa preta. Suor escorria pela testa. As mãos tremiam segurando a pasta surrada. Eu posso explicar, senhor. Explicar? Márcio deu um passo à frente, os braços cruzados, um sorriso de escárnio no rosto. Você chega aqui com 45 minutos de atraso, no seu primeiro dia, parecendo que saiu de uma oficina mecânica e quer me dar explicações? Rafael engoliu seco. Ao redor, 6 novos contratados observavam a cena com uma mistura de pena e alívio por não serem eles ali no centro daquela humilhação. O gerente de RH continuou, agora se dirigindo ao grupo. Prestem atenção, pessoal. Esse aqui é o exemplo perfeito do que não fazer. Pontualidade e apresentação são os mínimos que esperamos. Senhor Márcio, por favor. Rafael tentou novamente, a voz saindo mais fraca do que gostaria. Tinha uma senhora na estrada. O carro dela... Idosa? Que história ridícula é essa? Márcio soltou uma risada seca. Você não tem nem vergonha na cara de inventar uma desculpa esfarrapada dessas? Olha o estado de você. Isso é desrespeito com a empresa, com seus colegas e principalmente com você mesmo. Rafael sentiu o peito apertar. Aquele emprego representava tudo. Eram meses de procura, 23 entrevistas em empresas diferentes, dezenas de não ou simplesmente silêncio. Quando finalmente recebeu a ligação dizendo que tinha passado, que entre 340 candidatos ele tinha ficado em primeiro lugar, Rafael chorou. Chorou porque finalmente poderia aliviar o peso das costas da mãe. Dona Mariana tinha 62 anos e ainda acordava às 5 da manhã para pegar 2 ônibus e trabalhar como diarista. As mãos dela, sempre ásperas de água sanitária e sabão em pó, nunca reclamavam. Mas Rafael via. Via o cansaço nos olhos, a forma como ela massageava as costas no fim do dia, como fingia que não doía quando era óbvio que doía. Esse emprego era a chance dele mudar isso. Salário fixo, carteira assinada, vale-transporte, vale-refeição, benefícios que pareciam luxo para quem sempre viveu no aperto. E agora estava tudo desmoronando. Eu realmente sinto muito. Rafael tentou uma última vez, a voz quase sumindo. A senhora estava sozinha na estrada. Eu não podia... Chega! Márcio levantou a mão cortando. Eu não tenho tempo para ouvir teatro. Você está demitido. Nem começou e já mostrou quem é. O mundo pareceu parar. Rafael sentiu as pernas fraquejarem. Demitido? A palavra saiu como um sussurro. Isso mesmo, e considere-se sortudo por eu não colocar isso no seu registro. Márcio virou-se para o segurança que estava próximo à recepção. Cláudio, acompanhe esse rapaz até a saída e pega os documentos que ele assinou na recepção. Preciso cancelar tudo. O segurança, um homem grande de uniforme azul marinho, se aproximou com uma expressão de desconforto no rosto. Era óbvio que ele não gostava daquilo, mas era o trabalho dele. Vamos, rapaz, disse Cláudio em voz baixa, quase pedindo desculpas com o olhar. Rafael assentiu devagar, os olhos ardendo. Não ia chorar ali, não na frente deles. Virou-se para sair, cada passo pesando 1 tonelada. Podia sentir os olhares dos outros novatos, alguns constrangidos, outros apenas curiosos com o drama. Quando passava pela porta giratória, uma das garotas do grupo, uma morena de óculos, sussurrou. Que absurdo, alto o suficiente para ser ouvido. Márcio a fuzilou com os olhos. Algum problema, Camila? Não, senhor. Ela respondeu rápido, abaixando a cabeça. Rafael atravessou o saguão de mármore, as luzes frias refletindo nas paredes envidraçadas. Do lado de fora, o sol de meio-dia estava forte. Ia ser uma longa volta para a casa de ônibus e ele ainda teria que inventar uma história para contar à mãe.
Não podia dizer a verdade. Não podia ver a decepção nos olhos dela, a preocupação voltando. Enquanto o segurança o acompanhava até o portão, Rafael pensou na senhora que tinha ajudado, Dona Helena. Ela foi tão gentil, tão agradecida. Ofereceu dinheiro, que ele recusou na hora. A senhora precisar de ajuda, eu ajudo. Não precisa pagar por isso, tinha dito, e agora estava ali, pagando de outra forma. O portão de vidro se fechou atrás dele com um som abafado. Rafael estava oficialmente do lado de fora, do lado dos que não servem, dos que não merecem. Naquele exato momento, um carro popular azul desbotado entrou pelo estacionamento dos funcionários. O carro estava velho, com alguns amassados na lataria, mas limpo e bem cuidado. Ao volante, Dona Helena estacionou em uma das vagas reservadas, próxima à entrada executiva. Ela desligou o motor, pegou a bolsa no banco do passageiro e abriu a porta. Quando levantou o olhar em direção à entrada principal, seu rosto mudou completamente. Era ele, o rapaz. Aquele menino de bom coração que tinha sujado a camisa para ajudá-la. E ele estava sendo escoltado para fora por um segurança. Dona Helena sentiu o estômago revirar. Não. Aquilo não estava certo. 2h30 antes, Rafael estava no ônibus lotado das 7 da manhã, espremido entre uma senhora com sacolas de feira e um homem de macacão que cheirava a óleo diesel. Segurava firme na pasta surrada que guardava seus documentos: RG, CPF, carteira de trabalho, comprovante de residência. Tudo organizado em uma pasta de plástico que sua mãe tinha comprado no camelô. O coração batia acelerado. Primeiro dia de trabalho. Emprego de verdade, com carteira assinada. Ele tinha decorado mentalmente o que ia dizer quando se apresentasse. Bom dia, meu nome é Rafael Santos. É um prazer fazer parte da equipe. Simples, direto, profissional. A camisa social estava um pouco desgastada no colarinho. Ele sabia disso. Mas estava limpa, passada com perfeição. Dona Mariana tinha ficado até tarde cuidando daquilo, certificando-se de que cada vinco estava no lugar certo. Meu filho vai começar bem, ela tinha dito, os olhos brilhando de orgulho. Rafael olhou pelo vidro sujo do ônibus. Faltavam 3 paradas. Se descesse 2 antes e fosse andando, chegaria com meia hora de antecedência. Causar boa impressão era fundamental. Mostrar que era pontual, comprometido. Decidido, puxou a cordinha amarela e desceu na próxima parada. O sol já estava quente para as 7h30 da manhã. Rafael ajeitou a pasta debaixo do braço e começou a andar pela avenida. 15 minutos de caminhada, nada demais. Passou por uma padaria e o cheiro de pão fresco quase o fez parar, mas ele tinha tomado café em casa. Precisava economizar cada centavo até receber o primeiro salário. Foi quando viu o carro, um modelo popular azul desbotado, parado no acostamento com o pisca-alerta ligado. O capô estava levantado e uma fina linha de fumaça subia do motor. Ao lado do veículo, uma senhora de cabelos grisalhos, vestido simples e sandália baixa, segurava o celular com as 2 mãos, a testa franzida de preocupação. Rafael diminuiu o passo. Olhou para o relógio no pulso, aquele relógio barato que ganhara do tio no aniversário de 15 anos, 7h42. Ainda tinha tempo, mas se parasse para ajudar. A senhora apertou alguns botões no celular e levou o aparelho ao ouvido. Esperou. Desligou frustrada. Tentou de novo. Rafael olhou para o prédio da empresa no horizonte, a poucos quarteirões dali. Depois olhou para a senhora. Suspirou fundo e atravessou a rua. Bom dia, senhora. A senhora está precisando de ajuda. Dona Helena ergueu os olhos, o rosto marcado pela preocupação, suavizando um pouco ao ver o rapaz. Ah, meu filho, bom dia. Olha, eu não sei o que aconteceu. Eu ia para a consulta médica do meu filho, aí o carro começou a fazer um barulho estranho e parou. Tentei ligar para ele, mas não está pegando sinal aqui. Rafael se aproximou do capô e olhou para dentro.
Não entendia muito de mecânica, mas sabia o básico. Verificou o nível de água, a correia. Tudo parecia normal. Então viu. O pneu dianteiro estava completamente murcho, quase no chão. Senhora, o problema é o pneu. Furou! Ai, meu Deus! Dona Helena levou a mão ao peito. E agora? Eu nem sei trocar isso. A senhora tem estepe? Tenho. Está no porta-malas. Rafael olhou para o relógio novamente. 7h47. Se fosse rápido, ainda dava tempo. Deixa eu dar uma olhada. Abriu o porta-malas. O estepe estava lá, junto com o macaco e a chave de roda. Pegou as ferramentas e se abaixou ao lado do pneu furado. Encaixou o macaco embaixo do carro e começou a girar. O macaco estava emperrado, ferrugem provavelmente. Rafael fez mais força, a testa começando a suar. Finalmente, a alavanca começou a ceder. Girou, girou, girou. O carro subiu lentamente. O senhor está suando, meu filho. Deixa eu pegar uma água na bolsa. Não precisa, senhora. Eu já termino. Mas não foi tão rápido quanto esperava. A chave de roda estava frouxa, quase caindo do encaixe. Rafael precisou segurar firme para conseguir soltar as porcas. As mãos ficaram pretas de graxa e sujeira acumulada. Quando finalmente conseguiu tirar o pneu furado, viu que suas mãos tinham manchado a camisa. O coração apertou. Aquela era a única camisa social que tinha, mas já estava feito. Continuou, encaixou o estepe, apertou as porcas uma por uma, abaixou o macaco com cuidado. Quando ficou pronto, levantou-se e limpou as mãos na calça. Já estava suja mesmo, não fazia diferença. Dona Helena estava com os olhos marejados. Meu filho, muito obrigada mesmo. Deixa eu te dar um dinheiro pela ajuda. Não, senhora, de jeito nenhum. Rafael balançou a cabeça firme. A senhora precisa de ajuda. Eu ajudo. Não precisa pagar por isso. Mas você está todo sujo, estragou sua camisa. Não tem problema, fica tranquila. Rafael olhou para o relógio e o estômago revirou. 8h12. Estava atrasado. Eu preciso ir, senhora. A senhora consegue dirigir agora? Consigo sim, meu anjo. Muito obrigada mesmo. Qual seu nome? Rafael. Rafael Santos. Rafael, que Deus te abençoe. Você me salvou hoje. Rafael sorriu, mesmo com a ansiedade corroendo por dentro. Pegou a pasta que tinha deixado no chão e agora também estava suja e saiu correndo. As pernas queimavam. O suor escorria pelo rosto e pelas costas. A camisa grudava no corpo. Ele corria como nunca tinha corrido na vida, desviando de pedestres, atravessando sinais no amarelo. Quando finalmente chegou ao prédio, o relógio marcava 8h43. 43 minutos de atraso. Passou pelas portas giratórias ofegante, a respiração falhando. No hall de entrada, um grupo de pessoas estava reunido ao redor de um homem de terno cinza que gesticulava enquanto falava. O homem parou no meio da frase e virou a cabeça. Todos os olhares se voltaram para Rafael. E o pesadelo começou. O silêncio que se instalou no hall foi ensurdecedor. Rafael congelou na entrada, a respiração ainda descompassada da corrida, o suor escorrendo pela testa. 6 pares de olhos fixos nele. E um 7º par, pertencente ao homem de terno cinza, que o analisava da cabeça aos pés com uma expressão que misturava desprezo e incredulidade. Márcio Tavares, gerente de recursos humanos, tinha 42 anos e 15 anos de empresa. Era conhecido por sua rigidez e pela forma como gostava de exercer poder sobre os subordinados. Naquele momento, tinha encontrado o alvo perfeito. Você deve ser o Rafael Santos, imagino, disse Márcio, a voz carregada de sarcasmo. Deu 2 passos em direção a Rafael, os sapatos de couro batendo no piso de mármore. O famoso primeiro colocado no processo seletivo. Rafael tentou recuperar o fôlego. Sim, senhor. Eu sinto muito pelo atraso. Eu posso... Você pode o quê?
Márcio o interrompeu levantando a mão. Me dar uma desculpa criativa, uma história comovente. Por favor, estou curioso. Os outros novatos se entreolharam, desconfortáveis. Uma moça de cabelos castanhos, que depois Rafael saberia se chamar Camila, franziu a testa em solidariedade silenciosa. Senhor Márcio, Rafael começou, tentando manter a voz firme. No caminho para cá, eu vi uma senhora idosa com o carro quebrado na estrada. Ela estava sozinha, sem conseguir ajuda. Eu parei para trocar o pneu e acabei me atrasando por isso. Márcio deixou escapar uma risada curta e seca. Virou-se para o grupo de novatos com um sorriso debochado. Vocês estão ouvindo isso? Uma idosa, um pneu furado. Voltou-se para Rafael. E você achou que era sua obrigação bancar o herói, é isso? Não era sobre ser herói, senhor. Era sobre fazer o que é certo. O que é certo? Márcio deu mais um passo à frente, agora a apenas 1 metro de distância. Sabe o que é certo, Rafael? É ter compromisso, é respeitar seus compromissos, é chegar no horário, apresentável, pronto para trabalhar. Rafael sentiu o rosto queimar. As manchas de graxa na camisa pareciam gritar sua inadequação. Olha para você, Márcio continuou, gesticulando com desdém. Você está sujo, suado, completamente fora do padrão que esta empresa exige. E quer que eu acredite nessa história de filme? Mas é verdade, senhor. Verdade? Márcio soltou outra risada. Sabe quantas verdades eu já ouvi de funcionários tentando justificar atrasos? Trânsito, acidente, parente doente, pneu furado. Ele enfatizou as últimas palavras com escárnio. Sempre tem uma desculpa criativa. Um dos novatos, um rapaz magro de óculos, pigarreou baixinho, mas não disse nada. O constrangimento era palpável no ar. Rafael apertou os punhos ao lado do corpo. Não de raiva. Ele não podia se dar ao luxo de demonstrar raiva, mas de frustração. Frustração por não conseguir fazer o homem entender. Frustração por estar ali, sendo humilhado, quando tudo que tinha feito era ajudar alguém. Senhor, ele tentou mais uma vez, a voz saindo mais fraca. Eu juro que é verdade. A senhora estava com dificuldade, eu não podia simplesmente passar direto. Não podia? Márcio ergueu as sobrancelhas em falsa surpresa. Claro que podia. Existem serviços de guincho, seguro do carro, aplicativos de ajuda. Você não é o salvador do mundo, Rafael. Você é só mais um funcionário que deveria estar aqui às 8 horas da manhã, limpo e pontual. As palavras caíram sobre Rafael como pedras. Cada uma doía mais que a anterior. Márcio virou-se novamente para o grupo, assumindo um tom didático, quase professoral. Prestem atenção no que vou dizer, porque isso vale para todos vocês. Apontou para Rafael sem olhar diretamente. Esse é o exemplo perfeito do que não fazer. Pontualidade não é negociável. Apresentação não é negociável. Profissionalismo não é negociável. Camila abriu a boca como se fosse dizer alguma coisa, mas pensou melhor e ficou em silêncio. Esta empresa não chegou onde está sendo condescendente com desculpas, Márcio prosseguiu. Nós temos padrões altos, e quem não consegue atendê-los... Ele finalmente olhou de volta para Rafael. Bem, simplesmente não tem lugar aqui. O estômago de Rafael despencou. Não, ele não podia estar sugerindo. Senhor Márcio, por favor. Rafael deu um passo à frente, a voz tremendo. Eu passei em primeiro lugar no processo. Eu estudei, me preparei. Essa vaga significa tudo para mim. Foi só hoje, foi uma situação excepcional. Excepcional? Márcio cruzou os braços. Para mim parece falta de prioridade. Falta de comprometimento. Você escolheu ajudar uma estranha em vez de honrar seu compromisso com esta empresa. Não foi uma escolha de um ou outro. Foi sim. Márcio foi categórico. E você fez a escolha errada. Rafael sentiu as pernas fraquejarem. Aquilo não podia estar acontecendo. Não podia estar perdendo o emprego antes mesmo de começar. Pensou na mãe, nas contas, nas promessas que tinha feito. Senhor, eu imploro.
As palavras saíram antes que pudesse detê-las. Me dá uma chance, uma única chance. Eu prometo que isso nunca mais vai acontecer. Eu vou provar que sou um bom funcionário. Já vi o suficiente. Márcio cortou a voz fria. Você está demitido, Rafael. Nem começou e já está fora. O mundo pareceu girar. Rafael ouviu as palavras, mas levou alguns segundos para processá-las completamente. Demitido? Ele repetiu, a voz saindo como um sussurro. Isso mesmo. Considere-se sortudo por eu não registrar isso oficialmente. Você tecnicamente nem foi admitido ainda. Márcio virou-se para a recepção. Cláudio, o segurança que estava discretamente afastado, se aproximou. Era um homem grande, na casa dos 50, com um rosto que normalmente seria bondoso se não estivesse carregando aquela expressão de desconforto profissional. Acompanhe o Sr. Rafael até a saída, por favor. E pegue os documentos que ele deixou na recepção mais cedo. Vou precisar cancelar tudo. Sim, senhor. Cláudio respondeu, evitando olhar diretamente para Rafael. Camila finalmente falou, sua voz baixa, mas clara. Isso é um absurdo. Márcio girou a cabeça na direção dela com velocidade impressionante. Algum problema, senhorita? Camila, ela respondeu, o queixo erguido mesmo com as mãos tremendo. Camila Ferreira. E sim, senhor. Eu acho que... Você acha o quê? Márcio deu 2 passos na direção dela. Que suas opiniões sobre como eu conduzo este departamento são relevantes? Você trabalha aqui há exatos 30 minutos. Camila engoliu seco, mas não abaixou o olhar. Eu só acho que todos merecemos ser ouvidos, senhor. Que corajoso, Márcio disse, o tom encharcado de ironia. Mas coragem sem inteligência é só teimosia. Sugiro que guarde suas opiniões e se concentre em não cometer os mesmos erros. Ele voltou sua atenção para Rafael. Ainda está aqui? Rafael piscou, forçando as lágrimas de volta. Não ia chorar. Não ali, não na frente deles. Assentiu devagar para Cláudio e se virou em direção à saída. Cada passo era uma tortura. Podia sentir os olhares, alguns de pena, outros de curiosidade mórbida. Passou pela porta giratória, o segurança a seu lado em silêncio respeitoso. Do lado de fora, o sol estava ainda mais forte. O calor batia no asfalto, criando aquelas ondas de vapor que distorciam a visão. Rafael parou por um momento, tentando processar o que tinha acabado de acontecer. Rapaz, Cláudio disse baixinho, a voz carregada de simpatia genuína. Eu sinto muito, de verdade. Rafael apenas acenou com a cabeça, sem confiar na própria voz. Foi quando o carro azul desbotado entrou pelo portão do estacionamento. Dona Helena estacionou o carro azul desbotado na vaga reservada próxima à entrada executiva. Era uma das poucas vagas com cobertura, protegida do sol forte da manhã. Desligou o motor, pegou a bolsa de couro gasta no banco do passageiro e respirou fundo. A consulta médica do Roberto tinha sido remarcada por causa do pneu furado, mas ela não se importava. Coisas assim aconteciam. O importante era que estava tudo resolvido agora, graças àquele rapaz de bom coração. Abriu a porta do carro e pisou no estacionamento, ajeitando o vestido simples de algodão. Foi quando seu olhar capturou a cena na entrada principal do prédio. Um segurança grande, de uniforme azul, caminhava ao lado de um rapaz jovem. Um rapaz com camisa social manchada de graxa. Um rapaz que ela reconheceu imediatamente. O coração de Dona Helena deu um salto desconfortável no peito. Era ele, Rafael, o menino que tinha se sujado todo para ajudá-la. E ele estava sendo escoltado para fora do prédio como se tivesse feito algo errado. Ela acelerou o passo, os pés doendo um pouco dentro das sandálias baixas. Chegou mais perto e viu a expressão no rosto do rapaz. Derrota pura. Os ombros caídos, a cabeça baixa, os olhos fixos no chão. Rafael! Ela chamou antes de pensar. O rapaz ergueu a cabeça, surpreso. Quando a reconheceu, seus olhos se arregalaram. Dona Helena!
O segurança parou também, confuso com a interação. O que está acontecendo? Dona Helena perguntou, olhando do rapaz para o segurança. Por que você está sendo levado para fora? Rafael abriu a boca, mas as palavras pareciam presas na garganta. Foi o segurança quem respondeu, com tom profissional, mas desconfortável. Senhora, eu estava apenas cumprindo ordens. O senhor Márcio determinou que... Márcio? Dona Helena franziu a testa. O Márcio do RH? Sim, senhora. Ela olhou de volta para Rafael, que finalmente conseguiu falar. Eu fui demitido, Dona Helena, por causa do atraso, por causa de ter parado para ajudar a senhora. As palavras caíram como um balde de água fria. Dona Helena sentiu o sangue gelar nas veias. O quê? Sua voz saiu mais alta do que pretendia. Você foi demitido porque me ajudou? Rafael apenas assentiu, os olhos marejados que ele lutava para esconder. Cláudio? Dona Helena virou-se para o segurança com uma autoridade que ele não esperava daquela senhora simpática de vestido simples. Você vai se juntar a mim e ao Rafael até a sala do meu filho. Agora. Cláudio piscou, confuso. Seu filho, senhora? Dr. Roberto, o CEO desta empresa. Ela disse as palavras devagar, deixando-as afundar. É meu filho. O rosto do segurança mudou completamente. Rafael também a olhou com choque. A senhora é a mãe do Dr. Roberto? Rafael mal conseguiu formar a frase. Sou, e nós vamos resolver isso agora. Dona Helena estava visivelmente irritada, algo raro nela. Venham. Eles seguiram em silêncio. Dona Helena na frente, determinada, Rafael ainda processando a informação e Cláudio claramente nervoso com toda a situação. Passaram pela recepção, onde a atendente os observou com curiosidade, e seguiram direto para os elevadores. Dona Helena passou um cartão especial no sensor, o elevador executivo, aquele que ia direto aos andares da diretoria sem paradas intermediárias. As portas de metal polido se fecharam e a cabine subiu silenciosamente. Dona Helena, Rafael começou, a voz hesitante. A senhora não precisa fazer isso. Eu não quero causar problemas. Problemas. Ela virou-se para ele, os olhos gentis, mas firmes. Meu filho, você perdeu seu emprego por me ajudar. Se isso não é um problema que precisa ser resolvido, eu não sei o que é. O elevador parou no 12º andar. As portas se abriram para um corredor elegante, com piso de madeira clara e paredes decoradas com quadros modernos. Dona Helena caminhou diretamente para uma porta dupla ao final do corredor, onde uma placa dourada anunciava Dr. Roberto Andrade, CEO. Ela não bateu. Simplesmente abriu a porta e entrou. O escritório era amplo, com uma parede inteira de vidro, oferecendo vista panorâmica da cidade. Uma mesa de madeira maciça dominava o centro e, atrás dela, um homem de aproximadamente 45 anos levantou os olhos dos documentos que lia. Doutor. Roberto tinha os mesmos olhos gentis da mãe, mas seu rosto mostrava a atenção de quem carregava muita responsabilidade. Vestia terno azul marinho impecável, gravata discreta, cabelos grisalhos nas têmporas. Mãe? Ele se levantou imediatamente, surpreso. Aconteceu alguma coisa? A consulta? Precisamos conversar, agora. Dona Helena entrou completamente, fazendo sinal para Rafael e Cláudio seguirem. Roberto olhou para o rapaz sujo e o segurança, claramente confuso. O que está acontecendo? Dona Helena fechou a porta atrás deles e virou-se para o filho, as mãos na cintura. Lembra que eu ia te ligar sobre ter chegado atrasada na consulta? Sobre o pneu que furou no meio da estrada? Sim, você mencionou rapidamente no telefone. Disse que conseguiu ajuda. Consegui, desse rapaz aqui. Ela apontou para Rafael, que estava visivelmente desconfortável, sendo o centro da atenção. Ele parou o que estava fazendo, se sujou todo, estragou a camisa dele para me ajudar. E quando ofereci dinheiro, ele recusou. Disse que não precisava pagar por fazer o que era certo. Roberto olhou para Rafael com interesse renovado. Foi você? Rafael assentiu timidamente. Sim, senhor.
E sabe onde ele estava indo quando parou para me ajudar? Dona Helena continuou, a voz carregada de emoção. Para o primeiro dia de trabalho aqui. Na sua empresa, Roberto. O CEO franziu a testa. Primeiro dia, mas todos os novos funcionários começaram hoje às 8. Eu vi o relatório do RH. Ele começaria hoje, Dona Helena o interrompeu. Mas o Márcio do RH demitiu ele, por ter chegado atrasado, por ter a camisa suja. Ela fez uma pausa dramática. Por ter parado para me salvar na estrada. O silêncio que se instalou no escritório era denso. Roberto olhou para Rafael, depois para a mãe, depois de volta para Rafael. Sua expressão mudou gradualmente de confusão para compreensão, e então para algo mais sombrio. Cláudio, Roberto disse, a voz controlada, mas tensa. Você estava escoltando esse rapaz para fora? Sim, senhor. Ordens do senhor Márcio. E qual foi exatamente a justificativa? Atraso e apresentação inadequada, senhor. O senhor Márcio disse que o rapaz tinha inventado uma desculpa sobre ajudar uma idosa. Roberto fechou os olhos brevemente, respirando fundo. Quando os abriu novamente, havia uma determinação fria neles. Mãe, por favor, sente-se. Ele indicou o sofá de couro no canto do escritório. Rafael, você também. Cláudio, pode voltar ao seu posto. E obrigado. O segurança saiu rapidamente, claramente aliviado por escapar daquela situação tensa. Roberto pegou o telefone na mesa e apertou um botão. Marina, preciso que você localize o dossiê completo do candidato Rafael Santos e peça ao Márcio para vir à minha sala imediatamente. Sim, imediatamente. Ele desligou e olhou para Rafael, que estava sentado na ponta do sofá, as mãos nervosas no colo. Me conta, Roberto disse, sua voz mais suave agora. Me conta exatamente o que aconteceu. E Rafael contou. Desde o momento que viu o carro parado na estrada, até ser humilhado na frente dos outros funcionários. Dona Helena segurou a mão dele quando sua voz começou a falhar ao descrever a demissão. Quando terminou, Roberto estava em pé na frente da janela, as mãos nos bolsos olhando para a cidade lá embaixo. 15 anos, ele disse, mais para si mesmo do que para os outros. 15 anos eu deixei o Márcio no RH porque ele era eficiente. Porque ele mantinha os padrões. Virou-se de volta. E ele demitiu o funcionário que salvou minha mãe. A secretária bateu na porta e entrou com uma pasta. O dossiê que pediu, doutor. Roberto pegou e começou a folhear. Seus olhos se arregalaram conforme lia. Primeiro lugar entre 340 candidatos. Avaliação técnica, exemplar. Avaliação comportamental, excepcional. Recomendações, altíssimas. Ele fechou a pasta e a jogou na mesa com mais força do que pretendia. E o Márcio demitiu você por chegar atrasado ajudando minha mãe. Houve outra batida na porta, mais forte, mais confiante. Entre, Roberto disse, a voz gelada. A porta se abriu e Márcio entrou com um sorriso profissional no rosto. Um sorriso que congelou quando viu quem estava na sala. Márcio Tavares entrou no escritório com a postura confiante de quem está acostumado a ser chamado pelo CEO para receber elogios. Afinal, ele havia acabado de demonstrar pulso firme, mantido os padrões da empresa, feito exatamente o que sua função exigia, ou pelo menos era isso que acreditava. O sorriso profissional que carregava no rosto começou a derreter quando seus olhos varreram a sala. Dona Helena sentada no sofá, Rafael, ao lado dela, com a camisa suja de graxa, e Dr. Roberto em pé atrás da mesa, com uma expressão que Márcio nunca tinha visto antes em 15 anos de empresa. Dr. Roberto, Márcio disse, ajeitando a gravata nervosamente. A senhora me chamou? Eu estava justamente finalizando a integração dos novos funcionários. Feche a porta. Roberto o interrompeu, a voz baixa, mas carregada de autoridade, que não deixava espaço para questionamentos. Márcio obedeceu, sentindo o primeiro frio na espinha. Algo estava errado, muito errado. Sente-se.
Márcio se sentou em uma das cadeiras de frente para a mesa, as mãos automaticamente indo para os braços da poltrona como se precisasse de apoio. Roberto permaneceu em pé, os dedos tamborilando levemente na superfície de madeira da mesa. O silêncio se prolongou por longos segundos. Márcio começou a suar sob o paletó. "Márcio", Roberto finalmente falou. "Você trabalha nesta empresa há quanto tempo?" 15 anos, senhor. Comecei como assistente de RH e... 15 anos, Roberto repetiu, assentindo lentamente. E nesse tempo todo, você sempre foi muito... como posso dizer? Rigoroso com as regras, não é mesmo? Márcio relaxou um pouco. Aquilo parecia um elogio. Sim, senhor. Eu sempre acreditei que uma empresa só funciona quando todos seguem os mesmos padrões. Sem exceções. Sem exceções. Roberto ecoou, pegando a pasta que estava sobre a mesa. Me fala sobre Rafael Santos. O estômago de Márcio revirou. Então era sobre aquilo. O rapaz que foi dispensado hoje de manhã, senhor. Ele chegou atrasado no primeiro dia, com a roupa completamente inadequada e você o demitiu, Roberto completou. Sim, senhor. Achei que era a decisão correta. Mandar uma mensagem clara para os outros funcionários sobre... Sobre o quê, Márcio? A voz de Roberto tinha um tom afiado agora. Sobre o que exatamente você queria mandar uma mensagem? Márcio piscou, confuso pela mudança de tom. Sobre profissionalismo, senhor. Sobre a importância de pontualidade e apresentação adequada. E ele te deu alguma explicação? Alguma razão para o atraso? Márcio sentiu a armadilha se fechando, mas não sabia exatamente como. Ele mencionou algo sobre uma idosa com o carro quebrado, mas francamente, doutor, era uma desculpa óbvia. Todo mundo inventa essas histórias quando chega atrasado. Uma desculpa óbvia, Roberto repetiu, sua voz perigosamente calma. Então você não investigou, não verificou, simplesmente assumiu que ele estava mentindo. Bem, Márcio olhou para Rafael pela primeira vez desde que entrou. O rapaz estava quieto, mãos no colo, olhando para o chão. A apresentação dele era deplorável, senhor. E no primeiro dia, eu não podia simplesmente deixar passar. Márcio, Dona Helena falou pela primeira vez, sua voz gentil, mas firme. Você sabe quem eu sou? Márcio virou-se para ela, confuso pela pergunta. A senhora é... Desculpe, mas eu não. Eu sou a mãe do Dr. Roberto, ela disse simplesmente. E essa manhã, meu carro quebrou no meio da estrada. O pneu furou, o macaco estava emperrado e eu estava sozinha, sem conseguir ajuda. O rosto de Márcio começou a perder a cor. E sabe quem parou para me ajudar? Dona Helena continuou, apontando para Rafael. Esse rapaz... Ele estava a caminho do primeiro dia de trabalho, mas mesmo assim parou. Se sujou todo trocando meu pneu. E quando ofereci dinheiro, ele recusou. Disse que não precisava pagar por fazer o que era certo. Márcio abriu a boca, mas nenhum som saiu. Então não era uma desculpa, Márcio, Roberto disse, cada palavra caindo como uma martelada. Era a verdade. E você o humilhou publicamente, o chamou de mentiroso e o demitiu por ter feito algo extraordinariamente decente. Eu não sabia. Márcio gaguejou. Se ele tivesse me contado direito, se tivesse explicado melhor. Ele tentou! A voz de Roberto subiu pela primeira vez, ecoando no escritório. Ele tentou te contar, mas você não quis ouvir. Você estava tão ocupado sendo o rigoroso gerente de RH que não deu a ele nem a dignidade de uma explicação completa. Márcio afundou na cadeira. Suor escorria pela testa. Roberto abriu a pasta sobre a mesa, folheando as páginas com movimentos bruscos. Sabe o que eu tenho aqui? O dossiê completo do Rafael Santos, primeiro lugar entre 340 candidatos.
340, Márcio. Avaliação técnica exemplar, avaliação comportamental excepcional, múltiplas recomendações. Esse rapaz era o melhor candidato que tivemos em anos. Senhor, E você o demitiu. Roberto bateu a mão na mesa. Você demitiu o melhor candidato que tivemos. Um rapaz de caráter impecável que literalmente salvou minha mãe porque ele se atrasou fazendo a coisa certa. Márcio tentou se recompor, a voz saindo trêmula. Dr. Roberto, por favor, eu entendo que a situação é delicada, mas eu não tinha como saber que a idosa era sua mãe. Se ele tivesse mencionado isso, e isso faria diferença. Roberto o interrompeu, os olhos estreitando. Se fosse a mãe de outra pessoa, estaria tudo bem demiti-lo? O valor da ação dele muda dependendo de quem foi ajudado? Márcio engoliu seco, percebendo o buraco que tinha cavado. Não, senhor. Não era isso que eu quis dizer. Então o que você quis dizer, Márcio? Roberto cruzou os braços. Porque para mim soa como se você só se importasse agora que descobriu que envolve alguém importante. Eu apenas... Márcio buscou desesperadamente por palavras. Eu estava tentando manter os padrões da empresa. 15 anos, senhor. 15 anos eu sempre... 15 anos você teve poder sobre as pessoas. Roberto o cortou. E agora eu estou vendo como você usou esse poder. Márcio sentiu o chão desabar sob seus pés. Aquilo não era mais sobre uma demissão mal feita. Aquilo era sobre o seu futuro na empresa. Dr. Roberto, por favor. Ele se inclinou para a frente, as mãos estendidas em súplica. Foi um erro de julgamento, um mal-entendido. Eu posso reverter a situação, posso recontratar o rapaz, posso... Pode? Roberto inclinou a cabeça. Você pode reverter a humilhação que ele sofreu? Pode apagar a cena que você fez na frente dos outros funcionários? Pode devolver a dignidade que você tirou dele? As palavras de Márcio morreram na garganta. Roberto se virou para Rafael. Me diz uma coisa. Quando você tentou se explicar, o Márcio te deu oportunidade de falar? Rafael levantou os olhos, ainda hesitante. Ele me cortou várias vezes, senhor. Disse que eram desculpas esfarrapadas, que eu não tinha vergonha na cara. Vergonha na cara, Roberto repetiu, virando-se de volta para Márcio. Você disse isso? Para um rapaz que perdeu o emprego por ajudar uma senhora idosa? Márcio abriu a boca, fechou, abriu novamente, finalmente baixou a cabeça. Eu disse, senhor. O silêncio voltou a dominar a sala. Dona Helena segurava a mão de Rafael, que ainda processava estar ali na sala do CEO, vendo seu algoz ser confrontado. Roberto caminhou até a janela, as mãos nos bolsos, olhando para a cidade lá embaixo. Quando falou novamente, sua voz estava mais calma, mas carregada de decepção. Sabe qual é o maior problema, Márcio? Não é o erro de julgamento. Todo mundo comete erros. O problema é a forma como você tratou aquele rapaz. Com desdém, com crueldade, como se ele não merecesse nem a decência básica de ser ouvido. Márcio manteve a cabeça baixa, as mãos tremendo sobre os joelhos. E agora você quer reverter a situação, Roberto continuou. Não porque reconhece que estava errado, mas porque descobriu quem estava envolvido. Isso não é integridade, Márcio, isso é conveniência. Senhor, eu imploro. Não, Roberto se virou, a decisão clara nos olhos. Você não implora, eu já decidi. Márcio ergueu os olhos, o rosto pálido. 15 anos, Márcio. 15 anos eu confiei em você para gerenciar nosso departamento mais importante, as pessoas. E você me mostrou hoje que essa confiança foi mal colocada. Dr. Roberto, por favor, eu tenho família, tenho contas. E o Rafael também tem. Roberto o interrompeu. Mas isso não te impediu de demiti-lo sem pensar duas vezes. A realidade do que estava prestes a acontecer finalmente atingiu Márcio com força total. Ele se levantou da cadeira cambaleando levemente. Senhor, eu sinto muito, muito mesmo.
Se eu pudesse voltar atrás... Mas você não pode, Roberto disse, simples e final. Nenhum de nós pode. Só podemos lidar com as consequências das nossas escolhas. Ele pressionou o botão do interfone. Marina, por favor, prepare a documentação de desligamento para o Sr. Márcio Tavares. E chame o chefe de segurança. Márcio cambaleou de volta para a cadeira, o rosto nas mãos. 15 anos, ele murmurou. 15 anos. E em 15 anos, Roberto disse, você deveria ter aprendido que pessoas importam mais que regras, que ouvir importa mais que julgar, que caráter importa mais que pontualidade. A porta se abriu. O chefe de segurança entrou, seguido pela secretária com uma pasta de documentos. Senhor Tavares, Roberto disse, sua voz voltando ao tom profissional. Você está dispensado das suas funções, efetivo imediatamente. Marina tem os papéis para você assinar. Segurança vai acompanhá-lo para recolher seus pertences. Márcio se levantou lentamente, um homem destruído. Quando passou por Rafael, parou por um momento. Eu realmente sinto muito, ele disse, a voz quebrada. Rafael apenas assentiu, sem palavras para aquele momento. E então Márcio saiu, escoltado pelo segurança, da mesma forma que havia ordenado para Rafael apenas 1 hora antes. A porta se fechou. Roberto soltou um longo suspiro e se sentou na cadeira, de repente parecendo cansado. Mãe, ele disse, você está bem? Estou, filho, Dona Helena respondeu ainda segurando a mão de Rafael. Mas acho que nós precisamos conversar com esse rapaz aqui. Roberto olhou para Rafael e, pela primeira vez desde que a conversa começou, sorriu. O silêncio que se seguiu à saída de Márcio era diferente. Não era mais tenso ou desconfortável. Era um silêncio de alívio, de justiça finalmente servida. Rafael ainda estava processando tudo. Nos últimos 90 minutos, ele tinha vivido uma montanha-russa emocional impossível. Do nervosismo do primeiro dia ao desespero da demissão, da humilhação pública à vingança inesperada. E agora estava ali, sentado no sofá de couro do CEO, com a mão ainda sendo segurada pela mãe do próprio CEO. Rafael, Roberto começou, sua voz muito mais gentil agora. Antes de qualquer coisa, eu preciso te pedir desculpas. Em nome desta empresa, em nome dos valores que deveríamos representar, eu sinto muito pelo que você passou. Rafael ergueu os olhos, surpreso. Senhor, o senhor não precisa... Preciso sim, Roberto o interrompeu, levantando-se da cadeira e vindo se sentar na poltrona ao lado do sofá. O que aconteceu hoje foi inaceitável. Você fez algo extraordinário. Ajudou uma pessoa que precisava sem pedir nada em troca. E foi punido por isso. Isso vai contra tudo que esta empresa deveria ser. Dona Helena apertou a mão de Rafael. Meu filho, você me salvou hoje. Eu estava sozinha, assustada, sem saber o que fazer. E você, mesmo sabendo que ia se atrasar, mesmo sabendo que ia sujar sua única camisa boa, parou para ajudar. Rafael sentiu os olhos arderem novamente, mas dessa vez não era de humilhação. Era de algo diferente. Reconhecimento, talvez, ou simplesmente o alívio de finalmente ser ouvido. Eu não podia deixar a senhora sozinha, ele disse, a voz embargada. Minha mãe sempre me ensinou que a gente ajuda quem precisa, não importa o que custe. Sua mãe te criou muito bem, Dona Helena disse com um sorriso emocionado. Roberto se inclinou para a frente, as mãos entrelaçadas. Rafael, eu li seu dossiê. Primeiro lugar entre 340 candidatos. Suas qualificações são impressionantes. Mas o que você fez hoje, o caráter que demonstrou, isso não se ensina. Isso não aparece em nenhum currículo. Obrigado, senhor, Rafael disse baixinho. Eu gostaria de oferecer algo a você, Roberto continuou. Obviamente, seu emprego está de volta, mas não na posição original. Rafael piscou confuso. Senhor, eu preciso de gente com seu perfil perto de mim. Gente que toma decisões baseadas no que é certo, não no que é conveniente.
gente que tem coragem de se atrasar para ajudar um estranho. Roberto fez uma pausa. Quero te oferecer uma posição como assistente direto da diretoria. Você trabalharia comigo, aprenderia o funcionamento da empresa do topo, com salário 40% acima do que ia receber. Rafael sentiu o mundo girar novamente, mas dessa vez de uma forma completamente diferente. Eu não sei o que dizer. Diz que sim, Dona Helena falou com um sorriso. Você merece, meu filho. Mas, senhor, Rafael hesitou. Eu não tenho experiência para uma posição dessas. Eu ia começar como assistente administrativo. E você vai aprender, Roberto disse com confiança. Experiência se ganha, mas caráter, ou você tem ou não tem, e você tem. Rafael olhou para suas mãos manchadas de graxa, para a camisa suja, e então de volta para o CEO, que lhe oferecia não apenas o emprego de volta, mas uma oportunidade que ele nunca teria sonhado possível. Eu aceito, ele disse, a voz firme pela primeira vez naquela manhã. E eu prometo que vou trabalhar muito para provar que o senhor fez a escolha certa. Roberto sorriu e estendeu a mão. Eu já sei que fiz. Eles apertaram as mãos. Não era mais o aperto de mãos nervoso de um candidato. Era o aperto de um acordo entre iguais, baseado em respeito mútuo. Agora, Roberto disse, voltando para trás da mesa, vamos resolver os detalhes práticos. Marina vai preparar toda a documentação. Você começa segunda-feira. Isso te dá o fim de semana para se preparar. E Rafael? Sim, senhor. Compra algumas camisas novas, por conta da empresa. Afinal, a culpa foi nossa que você sujou essa. Rafael riu, e foi a primeira vez que ele riu naquele dia. Um riso de alívio, de gratidão, de esperança. Dona Helena se levantou, puxando Rafael para um abraço. Muito obrigada, meu anjo. Você não faz ideia do que significa para mim saber que ainda existem pessoas como você. Satsim. Quando saiu do escritório 20 minutos depois, com um envelope cheio de documentos e um cartão corporativo para comprar roupas adequadas, Rafael passou pelo corredor onde, horas antes, tinha sido escoltado como um criminoso. Mas agora caminhava com a cabeça erguida, não por orgulho, mas por dignidade recuperada. No térreo, viu Camila, a garota que tinha tentado defendê-lo. Ela o reconheceu imediatamente. Você voltou, ela disse, surpresa. Eu pensei... Voltei, Rafael confirmou com um sorriso. E parece que vamos trabalhar juntos. O sorriso dela foi genuíno e aliviado. Que bom! O que aconteceu hoje foi a coisa mais injusta que eu já vi. Foi, Rafael concordou. Mas acabou bem. Muito bem. Rafael desceu do ônibus no mesmo ponto de sempre, às 6:30 da tarde. O sol ainda não tinha se posto completamente, pintando o céu com tons de laranja e rosa. Segurou o envelope com os documentos contra o peito e começou a caminhar pelas ruas familiares do bairro. A cada passo, sentia o peso do dia se transformando em algo diferente. Não era mais o peso da derrota, era a leveza da possibilidade. Quando virou a esquina da sua rua, viu a casa pequena de Portão Verde. A mesma casa onde tinha crescido, onde sua mãe ainda o esperava todos os dias. O coração apertou pensando na conversa que teria pela frente. Durante toda a volta, tinha ensaiado mentalmente. Não podia simplesmente chegar e contar que tinha sido demitido e recontratado no mesmo dia. Dona Mariana teria um ataque do coração. Abriu o portão devagar. A porta da frente se abriu antes mesmo que ele chegasse nela. Rafa! Dona Mariana apareceu, o avental ainda amarrado na cintura, os olhos brilhando de expectativa. Meu filho, como foi? Conta tudo! Rafael olhou para a mãe. Os cabelos grisalhos presos em um coque simples, as mãos ásperas de tanto trabalho, o sorriso esperançoso no rosto cansado. Ela tinha 62 anos, mas parecia carregar o peso de 80. Não conseguiu mentir. Mãe, ele começou, entrando e fechando a porta. Senta aqui.
Eu preciso te contar uma coisa. O sorriso de Dona Mariana vacilou. Aconteceu alguma coisa? Você está bem? Estou, mãe. Mas foi um dia diferente. Eles se sentaram no sofá gasto da sala. E Rafael contou tudo. A senhora na estrada, o atraso, a humilhação, a demissão. Dona Mariana levou as mãos ao peito, os olhos enchendo de lágrimas. Meu Deus, meu filho. Espera. Rafael segurou as mãos dela. Ainda não terminei. E então contou o resto. Sobre Dona Helena ser a mãe do CEO. Sobre a confrontação com Márcio, sobre a nova posição oferecida, sobre o salário 40% maior. Dona Mariana ficou em silêncio por longos segundos, processando. Então começou a chorar de verdade, puxando o filho para um abraço apertado. Eu sempre soube, ela disse entre soluços, sempre soube que você era especial, que criar você direito ia valer a pena. Mãe! Seu pai ficaria tão orgulhoso, ela continuou, afastando-se para olhar no rosto do filho. Você fez a coisa certa, mesmo sabendo que podia te custar tudo. E Deus recompensou. Rafael abraçou a mãe novamente, deixando suas próprias lágrimas finalmente caírem. Lágrimas de alívio, de gratidão, de amor. Agora você vai poder descansar um pouco, mãe, ele disse. Não precisa mais pegar tanto trabalho pesado. Ah, não vem com essa. Dona Mariana deu um tapinha no braço dele. Eu trabalho porque gosto. Mas talvez eu pegue menos casas. Escolher melhor. Eles riram juntos, e o som encheu a casa pequena de uma felicidade que faltava há muito tempo. 6 meses depois. Rafael entrou no escritório às 7h45 da manhã, 15 minutos antes do horário oficial. Já era um hábito. Cumprimentou a equipe de limpeza. Parou para trocar algumas palavras com o segurança. Cláudio, que tinha se tornado um amigo. Bom dia, rapaz. Sempre cedo. Aprendi que pontualidade importa, Rafael disse com um sorriso. Mas também aprendi que não é mais importante que fazer o que é certo. Subiu para o 12º andar. Seu escritório era pequeno, mas tinha uma janela com vista para a cidade. Na mesa, uma foto emoldurada. Ele e Dona Mariana no dia da formatura dele em um curso de gestão empresarial que a empresa tinha pagado. Bateram na porta. Era Roberto. Bom dia, chefe. Rafael se levantou. Bom dia. Trouxe os relatórios que você pediu. Roberto entregou uma pasta. E vim te avisar pessoalmente. A promoção foi aprovada. Você agora é coordenador da nova divisão de responsabilidade social. Rafael sentiu o peito inchar de emoção. Eu não sei como agradecer. Você já agradeceu, Roberto o interrompeu, todo dia, com seu trabalho, sua dedicação, sua integridade. É por isso que você está aqui. Quando Roberto saiu, Rafael ficou olhando pela janela. Lá embaixo, viu um carro popular azul entrar no estacionamento. Dona Helena, que agora visitava o filho toda sexta-feira e sempre parava para tomar café com Rafael, pensou em Márcio. Tinha ouvido que ele ainda procurava emprego, sem sucesso. As referências da demissão o seguiam. Rafael não sentia prazer nisso, mas também não sentia culpa. Apenas uma certeza de que ações têm consequências. Seu celular tocou. Era Dona Mariana. Oi, mãe. Filho, só ligando para lembrar que hoje é sexta. Vou fazer aquele bolo que você gosta. Vou chegar cedo, mãe. Prometo. Não precisa correr. Você já fez tudo certo. Rafael desligou com um sorriso. Ela tinha razão. Ele tinha feito tudo certo. Não porque tinha calculado, não porque tinha esperado recompensa, mas porque era assim que tinha sido ensinado. Ajude quem precisa, faça o que é certo, o resto se resolve. E tinha se resolvido, melhor do que ele jamais poderia ter imaginado. Voltou para a mesa, abriu o computador e começou seu dia. Um dia que começava com dignidade, propósito e gratidão. Do outro lado da janela, o sol brilhava sobre a cidade. E Rafael Santos, o rapaz que quase perdeu tudo por fazer o que era certo, sorriu.
Porque às vezes, só às vezes, o bem realmente vence. E quando vence, transforma tudo. A história de hoje mostra uma verdade simples. Quando você faz o certo, mesmo que ninguém veja, a vida dá um jeito de devolver. Se você acredita nisso também, deixa seu like agora e comenta aí embaixo. Fazer o bem vale a pena. Isso ajuda demais o canal e me mostra que você está comigo nessa missão de contar histórias que emocionam e inspiram. Vamos espalhar essa mensagem juntos.